Olá, hoje vamos olhar para um lado, talvez menos falado, das estudantinas e tunas. Como é que esta tradição musical portuguesa atravessou oceanos? Exato. Temos connosco alguns estudos, algumas fontes que mostram como é que imigrantes portugueses levaram isto para as antigas colónias e não só. Temos connosco vários artigos, transcrições que mostram estes grupos em África, na Ásia, nas antigas colónias, mas também noutras comunidades de imigrantes. Queremos explorar um pouco esta presença global. A ideia é perceber como é que isto viajou e se fixou noutros sítios. E há logo um detalhe interessante, não é? Que no espaço lusófono parece que estudantina e tuna era quase a mesma coisa. Sim, isso é uma particularidade nossa, por assim dizer, diferente do que aconteceu no mundo hispano-americano. Mas pronto, o ponto de partida é sempre Portugal, século XIX. Claro, é de lá que saem as pessoas, os imigrantes. E também as notícias. A imprensa na altura falavam muito disto, desta moda. E essas notícias, bem, chegavam longe. Funcionavam como um rastilho, então, para criar grupos noutros sítios. Exatamente, serviam de inspiração, de modelo. Sem nos farmos em Portugal, que já falámos antes, é a fonte, não é? Onde tudo começou e de onde irradiou. Então, comecemos por África. As fontes apontam para Angola, logo em 1914, a tuna dos empregados de comércio em Luanda. É isso, exatamente, 1914. E logo aí, repara, não era um grupo académico, eram empregados de comércio. Mostra uma adaptação ao tecido social da colónia. Depois sim, claro, surgem outros grupos, luso-africanos, de liceus e mais recentemente até tunas universitárias, como na Lusíada de Luanda. Essa adaptação inicial é mesmo interessante. E Cabo Verde, a história aí parece recuar ainda mais. Tuna paraense, 1899. As fontes falam também da tuna bravense, ali nos anos 20, 30, e de uma coisa curiosa, uma evolução local ligada aos socopés, que eram bailes populares e com instrumentos próprios até. Sim, mostra essa capacidade de dialogar com a cultura local. E Moçambique, também há registros antigos. Um grupo de bandolenistas da Guarda Cívica em 1912. E depois um padrão semelhante a Angola. Tunas universitárias mais recentes em Maputo, Quelimane, Beira e até, olha que curioso, referências a tunas efêmeras que surgiram durante a Guerra Colonial. Incrível, do comércio homem-militar passando pela universidade. Exato. Uma plasticidade notável. E São Tomé e Príncipe também entra no mapa, com a tuna de São Tomé de 1911. Teve um auge ali nos anos 40, 50, mas depois, pronto, parece ter entrado em declínio com a chegada dos instrumentos elétricos. Essa capacidade de se moldar ou às vezes de desaparecer face a novas realidades é de facto um fio condutor. E na Ásia, em Goa, por exemplo, as fontes mencionam uma estudantina em 1897, mais tarde, anos 30-40, a tuna portuguesa de Goa, que parece ligada à imigração, e nos anos 50, a do Liceu. E ainda a tuna de Lautolim, de 1946. Sim, Goa tem estes registros. E Macau e Hong Kong. Aí a presença parece ter sido também forte. A tuna do Liceu de Macau nos anos 20, depois uma em Hong Kong, The Nightmares, engraçado o nome, também de imigrantes, e claro, a tuna macaense, de 1935, que durou imenso tempo, gravou discos. Essa tuna macaense é um caso de longevidade, sim. E as fontes, as entrevistas até falam de outras tunas. Tuna Esperança, tuna Águia. Mostra que havia ali um caldo cultural rico. Quer dizer, estes exemplos na Ásia acho que sublinham bem como a música serviu de ponte cultural com Portugal, mesmo tão longe e em contextos, pronto, coloniais e pós-coloniais bastante complexos. Faz todo sentido. E parece que irradiou com muita força para o Brasil. O Brasil. As fontes dizem que é um mundo à parte. O Brasil é outra escala, sem dúvida. Começa cedo, nos anos 1870, até antes daquela famosa digressão da espanhola Fígaro. E são centenas de grupos, por todo o lado. Centenas? Sim, e com uma variedade imensa. Grupos de carnaval, como a Estudantina de Salamanca, no Rio, em 1876. Grupos só de mulheres, pioneiros, como a Estudantina Feminina Carioca, de 1894. Grupos operários, ligados a clubes. E aquele caso especialíssimo da tuna Luso-Caixeiral de Belém, de 1903, fundada por comerciantes portugueses. Sim. Que deu origem a um clube de futebol. A tuna luso-brasileira mostra uma integração na sociedade, notável. Como a tuna do Orfeão Português do Brasil, já mais tarde, por volta de 1923.
Mas não eram só essas, pois não, havia mais. No Rio, Porto Alegre... Muitas mais. Manaus também. E o interessante é ver onde surgiam. Muitas vezes ligadas a quê? A colégios, centros católicos, associações recreativas. Da comunidade portuguesa, imagino. Claro, o que mostra uma presença bastante visível e organizada. E essa presença durou bastante tempo. Bem, o que é fascinante no Brasil é essa persistência. Desde o fim do século XIX até pelo menos aos anos 30 do século XX, há muita atividade. E essa ligação às instituições, aos colégios, etc., mostra que estavam integradas, não é? Sem dúvida, estavam a integrar-se na sociedade, mas ao mesmo tempo mantinham essa ligação cultural a Portugal. Um equilíbrio interessante. Mas as fontes também falam num declínio mais tarde. Sim, parece haver um abrandamento. As razões não são totalmente claras. Alguma pista? Política, economia? Provavelmente uma mistura. Mudanças no Brasil, mudanças em Portugal, talvez menos apoio, o próprio associativismo a mudar e a assimilação, claro, as gerações seguintes. Percebo. A ligação vai se esbatendo, talvez. Pode ser, mas a verdade é que a história completa no Brasil ainda está em grande parte por contar. Há muito para investigar. Portanto, assim, resumindo as ideias-chave desta nossa conversa sobre as fontes, o que é que salta à vista? Bem, primeiro que isto não foi um fenómeno só português. Foi exportado, claramente, e criou raízes fortes na diáspora. Com destaque para o Brasil, mas não só. Redes de imigração, por um lado. Exato. E as estruturas coloniais, como os liceus, por outro. Canais diferentes, mas o resultado foi a difusão. E o interessante é que não era só copiar, pois não. Tinham de se adaptar. Claro. Cada grupo adaptou-se ao seu novo contexto, recriaram a tradição à sua maneira, longe de Portugal. Isso mostra uma resiliência cultural notável. Mantiveram a prática viva. E depois, aquela particularidade que falamos no início. No espaço lusófono, não haver essa distinção tão rígida entre tuna e estudantina, o que é diferente do mundo hispano-americano, segundo as fontes. Sim, talvez indique uma ligação diferente à tradição original ou uma evolução paralela, quem sabe. É uma característica nossa. Faz sentido. Fica a imagem de uma tradição que viajou e se transformou. Se adaptou-se a realidades muito diferentes, das colónias às comunidades imigrantes noutros continentes. As fontes mostram uma rede surpreendente, muito ligada à história de Portugal no mundo. Seja pela via colonial, seja pela imigração. África, Ásia, Américas. Está lá. Fica então, talvez uma pergunta para quem nos ouve pensar. Ao olharmos para esta disseminação toda e para as formas tão variadas que estes grupos tiveram, o que é que a história deles, uns que sobrevivem, outros que desaparecem, nos pode dizer sobre a forma como a identidade cultural, a memória se manifesta, ou resiste, ou se transforma nas comunidades portuguesas pelo mundo fora, hoje em dia?